subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 2. Estamos no terceiro trimestre das nossas lições, né? Terceiro trimestre, e nós estamos estudando a Igreja dos Gentios, ou seja, a Igreja dos Gentios, da chamada consolidação do Evangelho, chamada missionária consolidação do Evangelho. E nessa oportunidade, na lição passada, estudamos sobre a Igreja de Antioquia, né? Onde tivemos uma exposição interessante e podemos apresentar o chamado para os gentios. Nesta oportunidade, lição de número 2, estaremos comentando a porta da fé se abre aos gentios, né? E eu quero começar com uma frase interessante aqui. A maior viagem missionária da história não começou fiada em recursos, mas em uma fé que ousou romper fronteiras culturais, né? É uma frase interessante, né? Nós temos aqui alguns materiais que temos pesquisado, né, sobre missão transcultural, e nessa oportunidade é o que nós vamos estudar sobre missão transcultural. Temos algumas curiosidades e alguns personagens, não é, que devemos dissecar, né? Quem era Elimas? Jesus, Bar Jesus. O que fazia esse homem? Quem era o procônsul? O que é procônsul e quem era o procônsul? Estas e outras perguntas responderemos aqui. Tem mais umas perguntas para fazer. Por exemplo, quantos anos durou a primeira viagem missionária de Paulo? Né? Quantas cidades ele evangelizou? Ele só foi, evangelizou e saiu do cenário, ou voltou confirmando, observando como é que estavam os trabalhos fundados? Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho EBD. Portanto, não perca, não saia daqui. Se você já é inscrito, deixe o seu like e deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. Se você não é inscrito ainda, está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, é um prazer tê-lo conosco. E se gostar, já compartilha, já clica no sininho aí para receber os demais vídeos. Toda semana postamos aqui um vídeo sobre as revistas da Escola Dominical. E nesta oportunidade, vamos estar comentando esta lição interessante. A lição de hoje, ela vai nos mostrar como a fé transforma territórios hostis em campo de milagres e de salvação, certo? Acompanhados com um dos momentos mais marcantes da história da igreja, quando Deus abre a porta. Deus abre de forma clara e soberana a porta da fé aos gentios, né? Na lição passada nós ministramos sobre a igreja dos gentios, aos gentios, mas nós trabalhamos um pouco essa questão do etnocentrismo, não é, judaico, porque a igreja ali que Pedro estava em Jerusalém, inclusive temos aqui uma revista sobre essa demanda, não é? Agora a igreja sai de Jerusalém e vai e monta uma base missionária em Antioquia. Desta base missionária que sai a igreja missionária, não é? E assim sucessivamente. Então, acompanhado aí da primeira viagem, Paulo e Barnabé, percebemos que o evangelho avança mesmo em meio a oposições, a rejeição, a dores do ministério e etc. Inclusive, temos um livro que está em análise aí para uma das nossas editoras, As Dores do Ministério Pastoral Ócio do Ofício, não é? Em breves dias estará à vendas aí para os irmãos poderem adquirir. É uma obra que eu considero muito interessante sobre a temática árdua do ministério, tá certo? E por vezes o ministério e liderança, ele é decidido sozinho, solitário, é só você e Deus, né? E assim sucessivamente. Então vamos à frente na nossa temática. A igreja que discerne o agir do Espírito Santo aprende a preservar e confiar no poder do Evangelho e acelerar cada porta que se abre para a salvação, né?
A palavra-chave dessa lição de hoje é missão. Né? Nós vamos conceituar um pouco dessa questão. Na prática, missão é um ato de ser enviado para realizar uma tarefa específica, no sentido de que esse trabalho específico com um propósito definido. Então, a missão não apenas de uma ideia, mas é ação. Missão não é só uma ideia, é ação. No sentido secular, missão é alguém com autoridade que foi comissionada por um outro grupo, por uma pessoa, para dar a meta e o poder necessário de cumpri-la. Né? Então, vejamos isso também em missões diplomáticas, militares ou empresariais. Temos que deixar isso conceituado para que entendamos especificamente a missão cristã dada por Deus. Né? No sentido espiritual, a mesma coisa é a mesma coisa. Só quem comissiona, quem capacita e dá suporte é Deus, junto com a sua igreja. Então, no sentido etimológico da palavra, dentro do contexto grego, podemos ver a palavra missão vem do latim missio, que significa ato de enviar, tá certo? Podemos observar também que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, e neste idioma temos o termo equivalente ao latim missio, que é apostolê. Né? Apostolê está ligado ao verbo apostelo, né? Que significa literalmente enviar para fora ou mandar em uma ordem oficial. Daí surge o termo apóstolo, né? Que é o embaixador, o mensageiro oficial enviado com a autoridade de quem mandou o enviado, ok? Então, apóstolo é um verbo que significa enviar, mandar embora com uma missão e despachar. A função aí indica a ação, né, de enviar alguém com autoridade e com propósito específico. Exemplo de Jesus enviando os discípulos. Aí apostolê é um substantivo. Então, apóstolo é um verbo, apostolê é um substantivo. E significa apostolado, missão ou cargo ou dignidade de um apóstolo. A função aqui indica o nome dado ao ofício ou à comissão de quem foi enviado. É a responsabilidade ou status resultado do envio, certo? Em Gálatas capítulo de número 2, versículo 8, nós vamos observar que é usado exatamente o termo apostolê, né? Que pode falar sobre missão ou apóstolo entre os gentios. Né? Então, pois aquele que operou em Pedro todo para o apostolado da circuncisão, operou também em mim para os gentios, disse Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Né? E nós temos a palavra apostolê dentro do texto, né? Nesse versículo, um caso é um caso acusativo aqui, é um acusativo, funcionando exatamente como substantivo missão, o ofício do enviado, direcionado aos povos. Né? Dentro do contexto teológico, nós temos em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos é a palavra-chave missão ganha uma dimensão geográfica e espiritual profunda. No livro podemos ver isso, a expansão de barreira, que foi na lição passada também nós frisamos isso, né? A missão em Atos quebra exclusivamente a exclusividade judaica, como também dissemos que o etnocentrismo no judaísmo era muito forte, eles tinham sempre a ideia de nós versus eles, né? Ou seja, as nações demais, né, que eles consideravam gentílicas. Né? Então, na iniciativa divina, a missão não é um plano humano. Em Atos, o Espírito Santo é quem ordena os envios, né, como vamos ver em Atos 13, né, com Paulo e Barnabé, e abre as portas aí da fé. Também teve nessa missão João Marcos, né, que posteriormente foi o escritor
do Evangelho de Marcos, e foi o mesmo João Marcos. Essa inclusão podemos chamar de inclusão universal. Nós temos a expansão da barreira, nós temos a inclusão universal, que é a abertura dos gentios, ou seja, não judeus. Mostra que a missão teológica de Atos é provar, né, que a salvação é universal, baseada na graça e na fé, e não no cumprimento de leis culturais. Ok? É bom que isso fique claro dentro dessa lição, né? No contexto cultural da época, por exemplo, temos um cumprimento dessa missão aconteceu em um cenário cultural único, né, moldado pelo Império Romano, né? Aí nós temos a Pax Romana e as estradas. O Império garantiu estradas seguras e rotas marítimas transitáveis, né? O que facilitou o deslocamento físico dos missionários, né? Por que eles faziam isso? Para manter o povo em suas mãos, né? Eu estudei no trimestre passado, estou fazendo um curso de Lato Sensu, né, em uma das faculdades aqui do país, e eu estudei essa questão da cultura helenística e trabalhava exatamente essa proposta também. Em uma das aulas tinha a Pax Romana, ou seja, paz romana, e para eles trazerem isso, eles davam tudo isso, mas ofereciam em troca a adoração ao seu rei, né? E assim sucessivamente. Então, na linguagem grega koiné, nós temos aí o contexto cultural. O grego era um idioma universal do comércio, da cultura, naquela época. Isto permitiu que a mensagem da fé fosse pregada. Então, cooperou tanto a Pax Romana e a linguagem grega, o koiné, cooperou para a propagação do evangelho e que a mensagem fosse compreendida entre aqueles povos, né? Sem barreiras linguísticas complexas, né? Então, aí nós temos também um choque cultural religioso, ou seja, os gentios eram politeístas, adoravam vários deuses e imerso na filosofia pagã. Então, a missão exigiu adaptação cultural dos pregadores para explicar o Deus único, né, sem exigir esses gentios que tornassem judeus culturalmente, não é? No caso, aquela pregação de Paulo em Atenas, ele estava falando do agnostotel, né? O Deus conhecido, né? Deus, ele apontava ali quem era o Deus que eles estavam falando, agnostos tel, ou seja, o Deus desconhecido. Ele estava apresentando que Deus se tornando Deus conhecido, não é? No textuário da nossa lição, conforme vimos, né, nós temos uma informação importante, diz assim: porque o Senhor nolo mandou, eu te pus por luz, para luz aos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos 13, versículo 47. Nós temos aí, porque para quem para quem está interessado nessa questão no grego, nós temos a tradução da palavra para que você usa a ministração da sua aula, e isso vai permitir que você mostre exatamente aos seus alunos e que cada termo significa no original. Por exemplo, assim, ou seja, desta forma, gar, né, que porque, pois, né, tem tudo isso dentro dessa questão. Aí nós temos aí, porque ordenou, mandou a nós, enfim. Então nós temos o Kyrios, que é Senhor, né? Pois, tenho posto, é a mesma coisa, tá certo? Então deixa bem claro a ordem do Senhor. Porque nos mandou, tu, pois, para a luz dos gentios, para que sejais salvação até os confins da terra. Esse versículo chave para que marque a grande virada na viagem missionária de Paulo, né, de Antioquia da Presídia, após serem rejeitados em parte pelos judeus. Eles usavam a palavra para justificar focos dos gentios, né? Dentro desse versículo nós vamos observar que se refere primeiramente a Cristo, mas Paulo ele aplica também a si mesmo e o ministério da igreja. Então, para entender perfeitamente essa dupla aplicação,
sem causar confusão nenhuma aos alunos, né? Veja como o texto funciona de duas formas dentro das camadas teológicas. Primeiro, o cumprimento primário se refere a Cristo, ou seja, originalmente, no capítulo 13, versículo 14 e 47, diz assim, é uma citação direta de Isaías, capítulo 49, verso 6, uma profecia messiânica sobre o servo, né? O servo do Senhor, no caso. Aí nós temos também disse mais, pouco que seja servos, para que restaurais a tribo de Jacó, e tornareis a trazer os guardados de Israel. Também te dei a luz para os gentios, para que seres a minha salvação na extremidade da terra. Né? No termo hebraico, nós temos aí o Tatisha Leho Goim, Lihiot Yeshua Ati Heretz, Heretz, ou seja, para os confins da terra. Já no Novo Testamento, nós temos o texto que aponta diretamente para o bebê Jesus, para o menino Jesus, cumprindo-se a profecia de Lucas capítulo essa profecia é Lucas capítulo 2, versículo 32, é o famoso Cântico de Salomão, luz para iluminar as nações, ou seja, os gentios, né? E para a glória de Deus, do teu povo Israel. E outras referências também muito importantes, Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16, João 8, 12, e assim sucessivamente, que traz e evidencia um pouco mais, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 15 e 16, cita Isaías para mostrar Jesus iniciando o ministério na Galileia dos gentios. O povo estava assentado em treva, viu uma grande luz. Em João 8, 12, o próprio Jesus, né, ele declara, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, o próprio evangelista Lucas, ele já havia deixado claro que no início do evangelho, essa luz para os gentios era Jesus, em Lucas 2, versículo 32, do cântico de Simeão. Não é? Portanto, teologicamente, Jesus é tanto a fonte como a própria luz quem realiza a salvação universal. O cumprimento secundário refere-se, primeiro eu falei do seu cumprimento primário, e o cumprimento secundário refere-se a Paulo e Barnabé, à igreja. Repare bem que no início do capítulo, do versículo 47, porque o Senhor nos mandou, o termo nolo significa a nós, né? Nolo, a nos mandou, Paulo e Barnabé estão justificando o motivo de estarem de volta para os gentios de Antioquia e Pisidia. Então, note, já respondendo a pergunta, Paulo passou em 8 cidades e voltou pelas 8 cidades quando estava retornando, não é? Obviamente. Então, eles estenderam ali, como um corpo representante de Cristo na Terra, a missão de Messias agora precisa ser estendida através deles, né? Então, Jesus é a luz, a fonte. Então, Barnabé e a igreja são reflexos ou refletores dessa luz. Como explica aí isso na aula, dessa forma, podemos estar fazendo uma analogia da luz e da lua, do sol e da lua, no caso, né? E assim sucessivamente. Então, a aplicação dos textos dentro da questão do original grego, o koiné, não quero trazer aqui para o áudio não ficar muito, o vídeo não ficar muito longo. Vamos direto trabalhar a questão da lição, que é de fato de suma importância, mas é bom entender um pouco sobre essa questão cultural, o contexto histórico da época, né? Culturalmente, essa declaração causou um verdadeiro terremoto na sociedade. O orgulho exclusivista dos judeus, que sempre tiveram, né, esse etnocentrismo, na mentalidade judaica do primeiro século, ou cristão, ou os gentios, aliás, eram vistos como impuros e distantes de Deus. Ouvir que os gentios receberiam a mesma herança espiritual que eles, sem precisar se tornar judeu, culturalmente falando, no caso da circuncisão, das leis dietéticas e etc., né? Para eles isso era um absurdo, não é? Então era algo revolucionário, ofensivo
para os tradicionalistas. Já nós temos também a geopolítica romana, que é de Antíoco de Presídia, era uma colônia romana habitada aí por veteranos de guerra romano, gregos e uma minoria judia, fala em confins da terra. Naquele contexto, lembrava a expansão da terra do Império Romano. Ok? Dentro dessa questão, nós temos a resposta, né, dos gentios. Enquanto tinha aquela questão do Império Romano, que tinha dominado todo mundo civilizado da época, mas a igreja chega aos confins da terra com uma mensagem superior, um reino espiritual que unificava os povos, que o império só conseguia dominar a força, né? Já a igreja vem trazendo uma mensagem palatável, né? E trazia um contexto de união, né? União. Então, a resposta dos gentios, culturalmente marginalizados na sinagoga, onde era apenas gente que temia Deus, não é? De segunda categoria. Então, os gentios celebraram e glorificaram a Deus ao ouvir isso. No capítulo 13, versículo 48, em Atos, o versículo seguinte, pois finalmente encontraram plenamente a dignidade e o pertencimento espiritual. Na lição, na primeira missão de Paulo, Paulo passa pelo lugar, Barnabé leva Paulo para Chipre, que era uma ilha, né? Em Chipre, Barnabé era de Chipre. Chipre não era a cidade liga do evangelho, já tinha passado ali, já tinha sido evangelizada, tinha um conhecimento desse teor, né? Desse contexto. Não era tão aberto, mas eles já tinham sim conceito, porque Barnabé sai de lá. Então, a primeira porta a ser aberta entre os gentios foi Chipre, né? Então, aí o destaque de outra pergunta que eu tinha deixado: quantos anos durou a primeira viagem missionária de Paulo? Aproximadamente 2 anos, né? Foi de 46 depois de Cristo a 48, né? Então, um envio missionário, o avanço da palavra, né, conduzido pelo Espírito Santo. Nós podemos observar Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia, né, e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada pelos helenistas, conforme está escrito, conforme eu disse, e está escrito em Atos capítulo 11, verso 19, aportando em Salamina, anunciando o evangelho da sinagoga e cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Então, acompanhados por João Marcos, né, nós podemos observar que seu cooperador, João Marcos, capítulo 4 de Colossenses, verso 10, avançaram pela ilha até Pafos, e assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exigia fidelidade e reverência, obediência sensível à direção do Espírito Santo, né? Podemos observar isso. E nós temos aqui 2 principais lições básicas dentro desse texto, que são a dependência total na direção do Espírito Santo e a necessidade da fidelidade da estratégia da palavra. Primeiro, a dependência na direção do Espírito Santo. Então, a expansão missionária eficaz não depende de planos puramente humanos, mas da obediência à liderança divina. E nós temos aí a orientação divina. O texto enfatiza que os missionários foram conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos a sensibilidade espiritual, que o sucesso da missão exige uma obediência sensível à direção do Espírito. E também nós temos a ação coordenada, o avanço da igreja, né, acontece quando o agir de Deus se alinha perfeitamente à vontade de Deus. Ou seja, o avanço da igreja é ação coordenada, o avanço da igreja acontece quando o agir humano, né, se alinha perfeitamente à vontade de Deus, né? Aí nós temos a fidelidade da estratégia da salvação, a ordem teológica, por exemplo, é o único começo pela sinagoga,
o anúncio começou pela sinagoga, respeitando os princípios de ir primeiro aos judeus e também aos gregos, né? Então, compromisso rigoroso, proclamar a proclamação exige três pilares fundamentais descritos dentro do contexto: fidelidade, referência e obediência. Vou repetir: três pilares fundamentais: fidelidade, reverência e obediência. Então, o trabalho em equipe, a presença dos cooperadores Bernabé e João Marcos mostra a fidelidade à palavra e fortalece na comunhão. Então, aí eles tiveram um confronto com as trevas e a vitória, né? Em Pafos, o missionário enfrenta Bar Jesus, também chamado de Elimas, né? Um mágico, né? Um feiticeiro, um falso profeta, conforme está escrito nos textos de Gálatas, capítulo 5, verso 20 e 21, que corrobora com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 11. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Paulo Sérgio, homem prudente, ouvisse a palavra, cheio do Espírito Santo. E Paulo repreendeu com autoridade, declarando juízos divinos, e aquele homem ficou cego, né? Que exigiu, que afirmou o poder então a cegueira que atingiu, confirmou o poder do evangelho e levou Paulo Sérgio a crer, né? Maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, a trevas recua, né? Dentro do confronto, o confronto em Pafos, por exemplo, demonstra que o avanço do evangelho enfrenta a resistência espiritual e exige discernimento. Desculpem, estou um pouco tossindo. O confronto em Pafos demonstra avanço no evangelho e enfrenta resistência espiritual, exige discernimento para expor a facilidade e a validade da doutrina cristã, sobrepondo aí o poder de Deus ao engano. Bar Jesus, ou Jesus Bar, no caso, é de origem aramaica, significa filho da salvação, enquanto Elimas, como provável raiz árabe, traduz como sábio ou mágico, né? Então, a etimologia da transliteração do nome Bar Jesus divide-se em duas partes, né? Dentro de origem aramaica e hebraica. É Bar Yeshua, o Bar Yeshua, que significa filho de Jesus ou filho de Josué. O termo Bar, termo aramaico, significa filho, e Jesus, ou Yeshua, é a forma contraída de Yehoshua, ou Josué, que significa Senhor, é salvação, ou Yahvé salva. Então, a etimologia da palavra do nome de Elimas, no grego Elimas, possui raízes do termo semântico árabe, né? A transliteração Ali, ou Alim, né? Significa sábio, doutor, périto ou mágico feiticeiro, né? E nós temos aí o termo da raiz semântica, o nome raiz da semântica ligada ao conhecimento, com o árabe, Elimar, significa saber ou conhecer, né? O uso do próprio texto, do capítulo 13, versículo 8, de Atos, o próprio texto bíblico explica que Elimás é a tradução de um título ou homem equivalente à palavra grega magos, ou mágico, ou feiticeiro. Então, olha a ironia bíblica aí, né? O nome indicava alguém que se considerava sábio ou iluminado, mas Paulo desmascara e ao chamá-lo de filho do diabo, inimigo de toda justiça. Paulo não abaixou a guarda para ele, não, né? Confiando no poder do evangelho, transformador do evangelho, o confronto em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras sociais e espiritual. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Paulo Sérgio, né? Sérgio Paulo, aliás, o procônsul, mostrando também que a palavra transforma mente, coração e vida, né? O evangelho ilumina entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, né? Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança aí
de Antioquia, onde a missão avança para as novas proporções, né? Não nos conformei com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Muito bom esse contexto. Vamos avançar, ok? Observamos aí a questão do objetivo da lição, que só nós temos três fatores interessantes. Primeiro, só após a mudança de mentalidade é possível conhecer e viver a verdade de Deus, que é excelente, boa, poderosa ou presarosa, que é agradável e completa, perfeita. Vamos ver que em Chipre, que foi a primeira cidade que eles passaram, né, na missão, Chipre, o Espírito Santo abre a primeira porta à missão gentílica em Chipre. Né? Aí nós temos a missão de Antioquia da Presídia, o evangelho que ilumina. A exposição bíblica apostólica revela Cristo nas Escrituras. Então nós vamos ver que, levantando-se na sinagoga, Paulo dirige aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. E recorda os juízes e Saul, né? Tudo aponta para Cristo. Então ele apresenta Jesus como descendente de Davi. No aramaico, no capítulo 1, versículo 1, nós temos aí a afirmação disso. Afirma que João preparou o caminho, né? Que a cruz cumpriu-se a profecia, né? E que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Então, proclamando assim a justificação pela fé e a salvação a quem crê, não é? Interessante esta abordagem, não é? E dando sequência aqui, nós vamos ver que a rejeição dos judeus é a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Ele foi fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus, depois os gentios. Então, Paulo inicia a pregação na sinagoga e, contudo, em Antioquia da Presídia, a inveja resiste. E a resistência dos judeus revela a dor do apóstolo ao ser rejeitado. Não é? O evangelho, diante desta acusação, Paulo e Barnabé declaram que era mister que vos pregassem primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitasse, né? Assim que nos voltemos para os gentios, assim dentro do propósito soberano de Deus. Então o evangelho alcança as nações, né? A porta da fé abre aos gentios pela graça de Deus, né? Então nós temos aí que o termo que creem todos que estejam ordenados levam para a vida eterna. Então os gentios, ouvindo-se, alegraram-se e glorificaram a Deus, a palavra do Senhor, e creram todos quantos ordenados para a vida eterna, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz aí no seu rodapé todos que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos que responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. Então esse registro em ação alegra que os gentios ao descobrirem a salvação em Jesus, estavam bem dispostos para eles, né? Então, a etimologia do texto ordenado, no grego, aí a palavra traduzida como ordenados possui um significado militar ou administrativo. O termo grego aí é tasso, não é? Que é a forma passiva, e tagdaminai e posicional, para designar para um posto, né? Então, dentro do contexto bíblico teológico, é importante entendermos isso. Depois, o evangelho ilumina Antioquia, alcança todos os gentios, e assim se segue a sacrossanta palavra. Depois nós temos aí a missão em Icônio, Lista e Derbe, né? A fé preserva. Em Icônio, o testemunho ousado enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entram na sinagoga, anunciam o evangelho com tal convicção, e que muitos judeus gregos creram, e o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, né? Depois nós temos em Listra, milagres e confusão religiosa, sofrimento, né, por Cristo. Em Listra, Paulo, ele cura um homem aleijado de nascença, e de lá que leva a multidão confundida aí a tentar adorá-lo como Deus. Paulo
e Barnabé rejeita a idolatria e anuncia o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, os judeus vendidos de Alexandria, de Antioquia e Icônio incitaram aí contra eles. Paulo foi apedrejado, deixado quase morto, mas o Senhor o restabeleceu, né? É muito importante. Em Derbe, nós temos frutos que brotam e perseveram, né? O evangelho encontra terreno fértil, muito se converte e novos discípulos são formados. Então, Icônio, Derbe e Lista e Derbe, a fé preserva apesar da oposição, ok? Então é isso, dentro dessas notas que temos de fundamental importância, certo? Nós podemos observar que na missão transcultural tem uma origem da natureza de Deus. As missões transculturais não surgiram de uma estratégia humana, mas apenas de uma necessidade da igreja, sua origem encontra-se na própria natureza de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então, as Escrituras revelam um Deus missionário que ama toda a humanidade e desenvolve um plano de redenção e chama o seu povo para participar da expansão do reino e todas as nações. Assim, compreender a natureza divina e compreender também a origem da obra missionária. Deus é o primeiro missionário. É bom que lembremos disso, não é? Desde a queda do homem, o Senhor tomou a iniciativa de buscar o pecador. Toda a missão nasce do seu coração redentivo, do seu coração redentor, ou melhor, né? Então, não é de qualquer forma, é Deus que cria, Deus que trabalha. Então, a igreja não criou missão, ela foi chamada a participar da missão de Deus, ou seja, missio Dei. Assim, também o Pai enviou o Filho, Cristo enviou a sua igreja para anunciar a salvação a todas as nações. Então, a missão transcultural tem sua origem e sua essência no próprio Deus. Assim, antes de existir um missionário, já existia Deus que envia, busca, salva e reconcilia. O Pai e o Filho enviou, né? E assim sucessivamente. Muito interessante esta abordagem, ok? Podemos observar de forma clara e objetiva que dentro desse contexto da missão, da missiologia, dessa viagem para as cidades de que Paulo passou, o fator aí, nós tivemos impacto intelectual, impacto espiritual e impacto prático, né? Nós podemos ver que quando ele sofreu a oposição, eles não desanimaram, eles estavam ali com um objetivo e Deus trabalhou em cima dessa proposta. A rejeição dos judeus e a tristeza, né, de Paulo diante da incredulidade daquele povo, entendeu? Paulo trabalhava em cima de uma proposta de que Deus trabalhou na vida dele e daqueles que por ali estavam, né? Observemos dentro desse contexto muitas verdades fundamentais, né? Que nos deixa bastante feliz em poder seguir a Cristo, servir a Cristo dentro desta missão, dentro desta obra, dentro desse trabalho, sabendo que o Senhor tem cuidado de todos nós, né? O amor de Deus alcança todos os povos. Desde Abraão, Deus revelou o seu propósito de abençoar todas as famílias da terra, todas, né? De Chipre, o evangelho ultrapassa as barreiras e fronteiras. Então, a primeira viagem missionária de Paulo demonstra a prática, o propósito de Deus de levar na prática o evangelho, de levar o evangelho além das fronteiras de Israel. Em Chipre, Paulo e Barnabé iniciam a evangelização aos gentios, enfrentando a oposição espiritual, testemunhando o poder transformador. Então, a primeira etapa da viagem, nós temos Paulo foi enviado pelo Espírito Santo, recomendado pela igreja de Antioquia, e Paulo e Barnabé chegaram à ilha de Chipre, nas sinagogas, anunciando principalmente os judeus que
que era o Messias prometido, demonstrando a evangelização deveria alcançar todos os judeus quanto os gentios, ok? Então, uma posição espiritual que não impede a missão. Durante o ministério em Chipre e Limas, o mágico tentou impedir a convenção. Nós já trabalhamos essa proposta, né, aqui. Então, ele tentou, mas não conseguiu, ok? Não tinha como ele fazer qualquer tipo de interpelação dentro desta magnífica obra feita pelo Espírito Santo de Deus, ok? Podemos observar também que a interferência, tentar interferir a obra de Deus é perder tempo, né? E que Deus trabalha em cima dessas questões, né? Por exemplo, nós podemos observar que a porta se abre para os gentios pela graça de Deus, né? Não é por mérito nenhum. Então, nós temos observado o tanto que Deus tem agido e trabalhado na vida da sua igreja, não é? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, que a mão de Deus continue sobre as nossas vidas. Espero poder ter ajudado. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A próxima aula estaremos estudando também uma aula muito interessante, que é a graça que alcança todas as nações. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.